Olá meus amores, esse é mais um vídeo do canal Conhecendo o Paraná em Duas Rodas. E este é um quadro do Filosofando no Paraná. Pessoal, hoje nós estamos aqui no Parque do Ingá, aqui em Maringá, no norte do Paraná. O Parque do Ingá, para quem não conhece a cidade, fica no centro de Maringá. Um parque belíssimo. Pessoal, e hoje nós vamos falar de democracia. É assim, na verdade nós vamos gravar uma série de vídeos falando sobre democracia. Esse é o primeiro deles. E nós vamos falar das diferenças entre a democracia na Grécia Antiga e a democracia no Brasil atual. E por que nós já vamos começando a falar de Grécia Antiga para falar de democracia? Porque foram os gregos que criaram a democracia. O berço da democracia é Atenas Antiga. Então nós vamos começar a falar lá da democracia nessa época. Pessoal, democracia, demos, a própria palavra democracia é uma palavra grega. Demos significa povo, gracia significa governo. Então o que é democracia? Governo do povo. Agora, lá na Grécia Antiga era uma democracia direta. Aqui no Brasil atual é uma democracia indireta. Vamos entender as diferenças e por que lá era direta e aqui indireta. Bem, primeiro, democracia é governo do povo. E quem é o povo? São os cidadãos. E quem era considerado cidadão na Grécia Antiga? Bem, haviam 4 critérios. Primeiro, para ser cidadão, tinha que ser homem, tinha que ser ateniense, tinha que ser senhor e acima de 18 anos. Ou seja, os excluídos do poder eram as mulheres, os menores de 18 anos, os escravos e os estrangeiros. Bem, se a gente for fazer uma conta básica, pessoal, mais ou menos ali metade da população grega era de mulheres. Então nós já excluímos 50% da população. Aí, desses homens, nós já tínhamos uma quantidade muito grande de menores de 18 anos. E uma quantidade maior ainda de escravos. Lembrando, o povo grego era um povo escravocrata. Principalmente a Atenas clássica. Atenas clássicas viveu da escravidão. Então vejam que mais de 90% da população que habitava em Atenas era excluída do poder. Então, democracia, lá na Atenas Antiga, era o governo do povo. Mas quem que era o povo? Era o homem ateniense, senhor acima de 18 anos, não dava nem 10%. Então, quando se queria decidir uma coisa, esses fatos políticos, vamos decidir o que fazer na cidade. Isso era decidido em assembleia. E quem podia participar da assembleia? Os cidadãos. E quem eram cidadãos, eu acabei de dizer, não era nem 10%. Então, se reunia as pessoas em assembleia. Nessa assembleia, já tinha chamado isonomia e isegoria. O que é isonomia? A igualdade perante a lei. O que é isegoria? Igualdade perante a voz. Ou seja, nessa assembleia, todos podiam falar com o mesmo tempo, com a mesma igualdade de tempo e de vez. Mas, na hora de votar, também. O voto era igual. Então tinha isonomia e isegoria. Então, por que eles governavam diretamente? Porque quando eles iam decidir uma coisa importante para a cidade de Atenas, isso era decidido em assembleia, ou seja, o povo governava diretamente. E hoje no Brasil atual, é possível ser feito isso? Imagina fazer uma assembleia com todos os cidadãos brasileiros. Quem é considerado cidadão? Aquele que pode votar e ser votado. Ou seja, acima de 16 anos. São aqueles que participam do poder, os que podem votar e ser votados. Imagina fazer uma assembleia com todos os habitantes brasileiros, mais de 200 milhões de habitantes, numa assembleia com isegoria e isonomia. Isso pode acontecer? Tem como acontecer isso? Claro que não. Então, como que é feito? Nós somos uma democracia direta. Nós elegemos os nossos representantes e governamos através dos nossos representantes. Por isso que nós somos uma democracia indireta. E quem são os nossos representantes? Muito bem, aí nós temos os 3 poderes. Vocês lembram dos 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciários.
Vamos lembrá-los, porque é importante, isso é uma coisa básica que todos têm que saber, isso é um dos princípios mais básicos da cidadania. Pessoal, nós tivemos que parar um pouquinho, porque como eu disse, nós estamos gravando aqui no Parque do Ingá e fica no centro de Maringá. Então de vez em quando passa um caminhão, tem uma construção perto, então a coisa é meio complicadinha e o eco vem. Então, às vezes a gente pode ter que parar, mas vamos voltar. Então, os três poderes, executivo, legislativo e o judiciário. Quem que é o executivo? O executivo são os prefeitos, os governadores e o presidente da república. E o que eles fazem? Eles administram de acordo com a lei, eles executam a lei. E vamos guardar essa palavrinha, lei. Daqui a pouco eu vou falar bastante sobre a importância da lei. Bem, aí depois nós temos o legislativo, que são os vereadores, os deputados e os senadores. E o que os legisladores fazem? Eles fazem a lei, são eles que elaboram as leis. E nós temos o judiciário, que são os juízes. E o que os juízes fazem? Julgam de acordo com a lei. Pessoal, veja o que eu falei, olha, administram de acordo com a lei, julgam de acordo com a lei. A lei para a democracia é extremamente importante, até porque na democracia nós somos livres para fazer aquilo que a lei permite. Alguém pode falar, mas como assim livre para fazer aquilo que a lei permite? Sim, imagina se cada um pudesse fazer aquilo que quisesse. Isso ia dar certo? Não, nós precisamos ter uma ordem social. E como que se dá essa ordem social? Justamente através das leis. Então a nossa liberdade se resume pelas leis. Vamos dar um exemplo simples. Por exemplo, liberdade de expressão. Liberdade de expressão é eu falar o que eu quero? Claro que não. Eu posso usar minha liberdade de expressão para inventar uma calúnia, para falar uma mentira, para agredir alguém, para fazer uma injúria racial? É óbvio que não, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Inclusive, injúria racial é crime e tem que ser crime. Inclusive, eu acho que a pena deveria ser muito mais pesada do que é. Então, democracia é a liberdade de acordo com a lei. Eu posso falar o que eu quero? Não, eu nunca posso fazer nada do jeito que eu quero. Eu posso fazer aquilo que a lei permite. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar aquilo que está de acordo com a lei. Alguém pode falar, mas isso não é limitar a liberdade? Muito pelo contrário. É isso que garante a liberdade. Porque se eu tenho uma sociedade organizada, onde todos respeitam a lei e onde todos têm seus limites, aí sim eu vou ter liberdade. Porque se eu não tiver uma sociedade organizada, vai virar a lei do mais forte. E virando a lei do mais forte, aí termina a liberdade. Então, a democracia é a igualdade, é o governo do povo e é o respeito à lei. Quem tem que respeitar a lei? Todos. E esse todos são os governantes e os governados. E aqui há uma coisa extremamente importante. Pessoal, em qualquer ditadura, quer dizer, qualquer regime que não seja uma democracia, os governantes não precisam respeitar a lei. Então, em uma ditadura, o governante ele está acima da lei, ou seja, esse sim faz o que quer. E os governados? Os governados têm que respeitar a lei? Os governados têm que respeitar o querer do governante. Ditadura é assim, um grupo ou uma pessoa manda e os outros têm que obedecer. E na democracia? Aí não. Aí é diferente. Porque na democracia, os governantes e os governados têm que obedecer à lei. Vejam a importância da democracia. A democracia é o regime político onde há liberdade. E somente na democracia há liberdade. Pessoal, vou fazer um parênteses aqui. Ditadura. Qualquer ditadura. Seja militar, seja civil, seja de direita, seja de esquerda. Nenhuma delas presta. Pessoal, como que eu vou querer um regime político onde eu dou todos os poderes para uma pessoa ou para um grupo de pessoas fazer o que quer? Comigo, com a minha família, com as pessoas da minha cidade, com os meus amigos, com a população do meu país. Poxa, isso não é sinal de inteligência. Não precisa ser muito inteligente, inclusive, para saber que isso é muito ruim.
Então, o que é o bom dos regimes inventados até hoje? Pode ser que inventem outros melhores, mas dos regimes inventados até hoje, com certeza, o melhor é a democracia. Porque aí você tem uma sociedade organizada, onde governantes e governados respeitam a lei. Agora, pessoal, fazer uma outra observação. Olha só, nós estamos comparando um pouco da democracia lá na Grécia Antiga, falando que ela era direta, e a democracia no Brasil atual, falando que ela é indireta. E aí quero fazer uma observação importante, porque democracia no Brasil atual, e esse atual é atual mesmo. A história do Brasil, infelizmente, não é a história da democracia. A história do Brasil, infelizmente, é a história do autoritarismo, do machismo e do racismo. Vamos fazer uma linha do tempo histórica bem rápido, muito resumida. Se nós começarmos a contar a história do Brasil de 1500, que é quando os portugueses chegaram aqui e se iniciou a escrita, então, se nós pegarmos de 1500 até hoje, o Brasil tem 523 anos. Desses 523 anos, quanto tempo que nós temos de democracia? Bem, vamos entender. De 1500 a 1822, ou seja, os 322 primeiros anos no Brasil, eram uma colônia com escravidão. Não existe democracia numa colônia com escravidão. Muito menos cidadania numa colônia com escravidão. De 1822, que foi a nossa independência, até 1889, que foi a proclamação da República, nós tivemos uma monarquia com escravidão. Existe cidadania e democracia numa monarquia com escravidão? Claro que não. Bem, de 1889 a 1930, nós tivemos a chamada República Velha, coronelismo, voto de cabresto, tudo menos democracia. De 1930 a 1945, nós tivemos a ditadura Vargas, Estado Novo, 15 anos de ditadura civil. Se é ditadura, não é democracia. De 1945 a 1964, aí sim nós tivemos uma democracia formal. De 1964 a 1985, ditadura militar. Voltamos à ditadura. Bem, de 1985, 1986, né? 1985 termina a ditadura, 1986 começa a democracia. Apesar que a nossa Constituição democrática é de 1988. Mas se a gente começar a contar lá 1986 até 2023, a democracia é recente. Ou seja, pessoal, se nós contarmos a quantidade de anos de democracia que nós temos no nosso país, é muito pequeno. Eu vou pegar aqui que professor de história e de filosofia fazendo conta nunca bateu. Aí para as contas eu vou pegar minha colinha aqui. Pessoal, olha só. Se nós pegarmos aqui, ó, de 1964 a 1945, nós temos 19 anos. De 2023 para 1985, nós temos 38 anos. Se nós somarmos 38 mais 19, nós vamos para 57 anos. Então, de 523 anos, nós temos 57 anos de democracia e 461 anos de regimes que não foram democráticos. No Brasil, a democracia, infelizmente, é uma exceção. Tem uma filósofa, professora Marilena Chauí, professora de filosofia da USP, que ela escreveu um livro intitulado Democracia, essa nossa desconhecida. Infelizmente, a nossa tradição brasileira, a história brasileira não é de democracia, pelo contrário, é do autoritarismo. Mas nós vamos falar muito sobre isso. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos parando por aqui, mas nós vamos gravar um vídeo ainda explicando o que é democracia formal, o que é democracia substancial, porque no Brasil nós temos uma democracia formal, não uma democracia substancial. Nós vamos falar ainda o que é democracia econômica, o que é democracia social, o que é democracia política. Como eu disse, nós vamos gravar uma série de vídeos falando sobre democracia.
E aí nós vamos parando por aqui. Pessoal, quem gostou do vídeo, dê um like. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva e deixe um comentário. Você é a favor ou não é a favor da democracia? E até o próximo vídeo sobre democracia.